Olá, criptomaníacos! Hoje falaremos sobre a queda de 40 bilhões de dólares no mercado de criptomoedas em apenas 24 horas. Essa é uma das maiores quedas diárias da história. Também falaremos sobre o episódio da facada no Bolsonaro e do tal discurso de ódio que está servindo como justificativa para o ato. Logo depois da vinheta. Bom, então o mercado em 24 horas caiu 40 bilhões de dólares. É uma coisa impressionante e o principal motivo que vem sendo alardeado pela mídia aí é a questão do adiamento da mesa de operações de Bitcoin do banco Goldman Sachs. Então esse seria o principal fator para essa queda. E a mídia soltou isso no mundo inteiro, muitas notícias ligadas a isso, gerou um FUD tremendo no mercado, até que hoje os executivos da própria Goldman Sachs vieram ao mercado falar que isso não passou de fake news, ou seja, era mentira. Mais uma vez, a mídia prestando um desserviço ao mercado de criptomoedas. E você, como sempre, acaba seguindo a manada, seguindo esse pessoal que fica olhando para a mídia tradicional e perde dinheiro com isso. E eu acho que chegou a hora da gente questionar se esse tipo de notícia não é comprada para manipular o mercado. Alguém tem interesse em baixar o valor do Bitcoin e das criptomoedas, compra uma notícia falsa dessa, solta no mercado, todas as outras mídias começam a copiar a mesma notícia falsa e o mercado desaba. Então a gente tem que ficar de olhos abertos e parar de acreditar e parar de seguir a mídia tradicional, porque ela só presta desserviço, ela só atrapalha o mercado de criptomoedas. Mas a minha opinião é que essa notícia não foi o fator fundamental, ou pelo menos o único fator, para jogar o Bitcoin para essa queda grande que ele teve. Eu acho que um fator primordial foi realmente a questão gráfica. Se você olhar ali, a gente tinha uma resistência muito forte na faixa dos 7.400 dólares, o Bitcoin tentou romper por algumas vezes, não conseguiu, então já era esperado que ele teria uma correção. E isso era tão esperado que se você olhar ali o gráfico das posições em short, ou seja, de quem estava operando vendido no mercado, olha o crescimento que teve no gráfico de posições em short. Você nota que o pessoal começou a ficar desconfiado que isso ia acontecer no mercado, devido ao Bitcoin não apresentar força nem volume para ultrapassar a resistência dos 7.400, e o que a gente viu na sequência foi aquela queda forte. O que ninguém esperava seria que viria com tanta força, porque a gente tinha ali um suporte na casa dos 6.800 dólares, como eu mencionei no vídeo anterior, que todo mundo achava que seria capaz de segurar essa queda do Bitcoin, mas na verdade não foi. Ele furou esse suporte com tudo e foi até os 6.400 dólares. Então, resumindo, o Bitcoin saiu dos 7.400 dólares e rapidamente caiu para os 6.400 dólares. Uma variação muito grande num período muito curto de tempo. Mas ele vem se mantendo estável nessa faixa dos 6.400 dólares, o que é uma novidade com relação às últimas quedas que a gente teve depois de fortes altas. Vamos analisar. Lá em fevereiro, a gente teve aquela alta que levou o Bitcoin aos 11.000 dólares e logo na sequência ele caiu para 6.000 dólares. Já em abril, o Bitcoin subiu para 10.000 dólares e depois caiu novamente para 6.000 dólares. Depois, em julho, a gente teve aquela subida até 8.500 dólares e depois, adivinha para onde foi? Novamente para 6.000 dólares. Agora, em setembro, o Bitcoin subiu para os 7.400 dólares e caiu. Só que ele parou nos 6.400. Até o momento ele não passou disso. E esse é um ponto positivo. Se a gente tiver uma subida a partir dos 6.400, ao invés dos 6.000, que seria o normal e o esperado pelo mercado, isso é um bom sinal. É um sinal de que o nosso fundo do poço está ficando mais alto, o que é positivo para o mercado e o que pode estar sinalizando que aquela previsão de alta até o final de outubro realmente pode se consolidar. A gente já falou disso em outros vídeos, né, que tem uma previsão forte no mercado de uma bull run acontecendo até o final de outubro. Então, se isso realmente se concretizar, ou seja, o Bitcoin não for lá para os 6.000, ele parar de cair agora nos 6.400 e voltar a subir, a gente tem mais chance dessa bull run acontecer aí até o final de outubro. Não tá meio Partido Novo essa caneca? Se ela começar a dançar aqui, eu tenho certeza que é do Partido Novo. Agora vamos falar sobre o incidente da facada no Bolsonaro que aconteceu ontem. Como a maioria de vocês sabe, eu sou um libertário, ou seja, eu sou contra a existência do Estado e eu discordo do Bolsonaro e de todos os outros políticos. Mas o que aconteceu ontem foi completamente absurdo e inaceitável.
E tem muita gente aí nos grupinhos de família e também na mídia tentando justificar ou passar um pano nessa história, falando que o Bolsonaro também é em parte culpado pela facada devido ao discurso de ódio, porque ele é muito intolerante, porque ele é muito radical. E eu me pergunto quanta lavagem cerebral essa pessoa tem que ter levado da mídia durante todos esses anos para considerar que opiniões, que é uma opinião do Bolsonaro, tudo que ele fala, opiniões são radicais e intolerantes e uma facada em alguém não é radical e intolerante. Ou seja, ela quer comparar o peso das coisas. A pessoa agora não poderia falar. Pessoas que pensam diferente, elas têm que ficar caladinhas, têm que ser proibidas de falar e caso elas decidam expressar sua opinião, outros têm direito de calá-lo na base da pancada ou da facada ou do tiro. Aí eu me pergunto, quem é o intolerante nessa história? Será que uma facada, dar uma facada em alguém, não é ser intolerante com a outra opinião? Agora vamos falar sobre incitar a violência. Segundo alguns, o Bolsonaro ser a favor da liberação de armas, ou ser contra pautas feministas, ou ser contra ideologia de gênero. Tudo isso seria uma incitação à violência, porque ele estaria contra pautas de minorias. Mas calma lá, eu nunca vi o Bolsonaro indo na televisão mandando alguém esfaquear um gay, ou dar um tiro numa mulher, ou agredir a mulher em casa. Nunca vi isso. Então isso não tem nada a ver com incitar a violência. O Bolsonaro simplesmente é um conservador. Então, na ideologia dele, o indivíduo está acima do Estado. Então, essas coisas têm que ser decididas pelo mercado. Ele não quer interferir qual é o salário que a mulher tem que ganhar ou não tem que ganhar no mercado. Isso o mercado tem que ajustar naturalmente. E está correto. Quem tem que decidir qual o salário que vai pagar é o patrão, e não um governante, não um político falando que a empresa privada tem que pagar X ou Y. E ele não vai impedir você de ser gay, ou de ser mulher, ou de sair por aí e fazer o que bem entender. Você continuará tendo seus direitos como cidadão. Então, esse papo, ele nem deveria estar entrando na questão da política para um cargo de presidente, mas ele entra e as pessoas consideram que isso é uma ofensa, é uma agressão e que está incitando a violência. E não é. Incitação de violência seria, vai na tua casa e espanque tua mulher, ou se passar um gay na rua, dê um tiro nele. E ele nunca fez isso. É somente uma opinião dele, assim como você tem as suas opiniões e qualquer outro político tem a opinião dele. Isso não tem problema, todo mundo pode ter sua opinião, desde que não invada a propriedade do outro. Quando eu estou falando de propriedade do outro, não estou falando somente do imóvel, estou falando também do seu próprio corpo. Se você não agride uma outra pessoa fisicamente, e se você não invade a propriedade daquela outra pessoa por não concordar com ela, isso não é uma agressão. Você pode falar, você tem que se expressar, independente de ser o mais ridículo dos argumentos ou o mais ridículo dos discursos. Você tem que ter o direito de se expressar. E o mais estranho de tudo isso é que a Globo e a mídia em geral tentam colocar no Bolsonaro um rótulo de intolerante, violento, radical, preconceituoso e coisas que ele não é. Porque se você analisar, ele é o único dos políticos que trata exatamente igual homem, mulher e gay. Ele sempre foi daquele jeito autoritário, brigão, e discute com todo mundo, seja homem, seja mulher, seja gay, gritando, apontando o dedo, falando palavrão, e ele fez isso com todo mundo. Por que ele deveria tratar mulheres diferentes? Inclusive o Alckmin está colocando na campanha dele questões do Bolsonaro gritando com a mulher, apontando o dedo para as mulheres no Congresso, mas ele faz isso com homens, com gays, com mulheres, com todo mundo. Isso é igualdade. Ele trata a todos da mesma forma. É uma forma agressiva de tratar os outros, sem dúvida alguma, mas é igual para todos. Se ele tratasse mulheres com diferença da forma que ele trata homem, aí sim você teria que falar em desigualdade. E não é o que acontece. Agora vamos inverter o jogo. Quando o Jean Willis, que é gay, chega e cospe na cara do Bolsonaro dentro do Congresso, ninguém fala nada. Aquilo passa como normal. Imaginem se fosse o contrário. Se fosse o Bolsonaro saindo por aí cuspindo na cara de gays. Olha a repercussão que ia ter na mídia, o problema que ia arrumar. Agora, quando um gay cospe num hétero, não é problema pra mídia? Isso não é um problema, não é uma ofensa, não é uma agressão. E aí a gente está falando de uma agressão física, porque realmente ele está cuspindo numa pessoa, ele não está falando, não está dando a opinião dele, ele está agredindo fisicamente uma pessoa. Então olhem como a mídia manipula a opinião das pessoas. Para um lado é agressão, para o outro não é agressão. Como assim? Que diabo de igualdade é essa que trata diferente as mesmas atitudes? Isso nem faz sentido. Mas já que a gente está falando de discurso de ódio, que para mim é uma bela de uma bobagem, vamos analisar como é a estratégia da esquerda, que é conhecida por ser paz e amor, defender a igualdade. Vamos ver o discurso da esquerda para ver se faz sentido que eles não têm discurso de ódio. Vou colocar um vídeo aqui do Mauro Iasi, que é o presidente do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Vamos ver o que ele acha sobre conservadores, que é justamente a ideologia que segue o Jair Bolsonaro. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores, radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor?
um setor conservador, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Você acabou de ouvir o que um esquerdista, um cara comunista, acha que devem fazer com os conservadores, ou seja, com Bolsonaro. Será que isso aí não é discurso de ódio? Isso aí não influencia um esquerdista a fazer o que fez ontem, por exemplo? Você acha que não é suficiente? Então agora vamos escutar o discurso de Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, Partido da Causa Operária, explicando como deveríamos tratar um vereador que é liberal, ou seja, outra corrente ideológica que o Bolsonaro também segue. Fernando Holliday, né? O cara do MBL que tem nome de garoto de programa. A reação contra ele deveria ser extrema, muito mais dura do que foi. Eu até agora não entendi por que não pegaram ele pelo pescoço e socaram a cabeça dele na parede. Até agora eu não consegui entender isso aí. Porque eu acho que criticar não é suficiente. Eu até agora não entendi por que não... esse pessoal não apanhou nesse negócio aí. Pois bem, por que será que o posicionamento dos líderes da esquerda do Brasil não são considerados incitação ao ódio? E qualquer opinião do Bolsonaro é sim considerada incitação ao ódio. Qual a diferença? E olha só, o Bolsonaro nunca falou para botar uma bala na cabeça de um socialista, nem esfaquear um socialista, nem agredir e dar na cabeça de um socialista. E esses caras da esquerda falam em todas as palavras para agredirem os outros. Olha o tamanho dessa diferença de um discurso e do outro. Por que só o Bolsonaro é incitação ao ódio? Que loucura é essa que tenta colocar a culpa da facada na vítima ao invés de colocar no agressor? Da onde surgiu isso? Por que a sociedade inverteu os valores dessa forma? Por que a mídia faz essa lavagem cerebral e por que as pessoas caem numa coisa tão absurda? A mídia entende que um discurso assassino da esquerda, como a gente viu agora nesses vídeos, é normal, e um discurso rígido com todo mundo, aí não, é incitação ao ódio. A culpa jamais será de quem emite uma opinião, por mais absurda que ela seja. Isso serve para a esquerda, para a direita, para qualquer pessoa. Inclusive, se você tenta calar uma pessoa, você está prestando um desserviço à sociedade. Para te explicar isso, eu vou te dar um exemplo. Imagine que tem um dono de papelaria que é racista. E ele faz piadas racistas, ele faz posts no Facebook que são racistas. Todo mundo sabe que esse cara é racista porque ele fala abertamente sobre isso. Ele se considera racista e tem orgulho de ser um racista. Então, todo mundo sabe que ele é racista e você tem a opção de não ser amigo desse cara, nem de comprar na papelaria dele. Você escolhe comprar numa outra papelaria de uma pessoa que não seja racista. Mas algum gênio vem e resolve ir na justiça para calar a boca desse sujeito. Ele não pode ser racista, ele não pode se expressar. Ok, a justiça pode ir lá ameaçar a vida do cara, ou ameaçar de prisão, ou multar, e esse cara vai ficar calado. Mas ele não vai deixar de ser racista. Você somente não vai ficar sabendo disso. Isso é um desserviço. Por quê? Porque as outras pessoas que não gostam de pessoas racistas não vão mais saber que esse cara é racista, vão continuar sendo amigo desse cara, vão continuar comprando na papelaria dele. Então, olha a porcaria que você fez. Agora as pessoas estão incentivando financeiramente a prosperidade de um racista, que é justamente alguém que vai contra os valores das outras pessoas. Então, é um desserviço. Você está protegendo a imagem de um racista. É isso que você está fazendo. Você está ajudando no enriquecimento dele, a prosperidade dele e ainda isolando ele das críticas sociais que ele teria caso não fosse proibido de expressar quem ele é. Idem para o Bolsonaro. Se hoje você não vai votar nele porque você acha que ele é machista, por exemplo, você sabe que ele é machista porque ele tem liberdade de expressão de falar sobre isso. Se ele fosse proibido de falar o que ele fala, você jamais ficaria sabendo, inclusive poderia votar no Bolsonaro achando que ele é uma pessoa que na verdade ele não é. Então a liberdade de expressão é positiva sempre. Então deixa o Hitler falar, deixa Bolsonaro falar, deixa o Lula falar, deixa todo mundo falar o que quiser. É somente assim que a gente conhece as pessoas e pode decidir livremente com quem que a gente vai fazer negócio ou amizade. Independente do que falarem as leis de um país, nunca será crime pensar ou falar alguma coisa.
Crime é você atentar contra a propriedade privada dos outros. E aqui eu estou falando de propriedade privada não somente dos bens, mas também do seu próprio corpo. É isso que não pode acontecer. Ninguém tem o direito de queimar a tua casa porque você é negro, nem te agredir porque você é negro. Mesma coisa, ninguém pode quebrar o teu carro porque você é gay, nem te dar um soco na cara porque você é gay. Agora, se a pessoa não gosta de gays e fala isso abertamente, não tem problema nenhum. Você não tem que ficar ofendidinho porque alguém não gosta de gay. O problema é teu, ele não está te agredindo. Então você não pode querer calar essa pessoa porque ela não gosta de X, Y, Z. Todo mundo tem problema com alguma coisa. Você provavelmente não gosta de alguma coisa. Ah, eu não gosto de jogador de futebol. Ah, eu não gosto de loura. Ah, eu não gosto de... Todo mundo tem alguma coisa. É simplesmente uma opinião. Desde que você não agrida essa pessoa, ou a propriedade dela, ou qualquer coisa dessa pessoa, não tem problema. É simplesmente uma opinião. Você tem o direito de expressar livremente, inclusive querer convencer outras pessoas. Se essas pessoas cometerem crimes porque foram influenciadas por você, isso está fora do seu controle. Você não tem como controlar isso. Você tem direito a opinar, expressar livremente isso. O crime é sempre violar a propriedade privada de outras pessoas. E se você não está concordando com o que eu estou falando e acha que pessoas diferentes devem ser tratadas com prisão ou com morte, eu te explico uma coisa. Nada te diferencia do Hitler. Hitler pensava justamente assim. Todos aqueles que eram diferentes ou pensavam diferente dele, o que ele fez? Ele aprisionou e matou. No caso, foram os judeus. O crime do Hitler não era pensar que judeus eram inferiores. O crime do Hitler foi tirar as pessoas da casa dela, invadir a casa das pessoas e aprisionar essas pessoas e matar essas pessoas. Esse é o crime. Pensar não é crime. E isso serve para qualquer um. Você pode, por exemplo, não concordar, me odiar, inclusive, falar mal de mim pela internet, espalhar coisa. Não tem problema, fique livre para fazer isso. O que você não pode é invadir minha casa, queimar meu carro, ou me dar um soco na cara, ou me dar uma facada, me dar um tiro. Isso que não é permitido. Agora, novamente, estão tentando matar ou calar quem pensa diferente. E o passado já mostrou pra gente que isso é completamente errado. Futuramente, as pessoas vão se envergonhar da atitude de quem está fazendo isso hoje. Defenda sempre a liberdade das pessoas, principalmente a liberdade de opinião, a liberdade de expressão. Se você não concorda com aquilo, não tem problema. Você pode discordar dessa pessoa, você pode fazer campanha contra essa pessoa, você pode fazer qualquer coisa. O que você não pode fazer é atacar a propriedade dessa pessoa. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais para iluminar um pouquinho a cabeça daqueles que querem calar ou matar quem pensa diferente. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.